Olá, My Little Monsters. Como prometido, vamos falar sobre a unificação alemã e italiana. A princípio, começaremos pela italiana. Mas antes de falar sobre a italiana, temos que esclarecer a palavra unificação. Unificar significa que o território vai ser unificado sobre a figura de um. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil proclama sua independência. Se você pegar, por exemplo, a França ou a Inglaterra, ele não tem um dia de independência e nem de unificação. Ele foi se tornando uma nação no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna. Já no caso italiano e alemão, eles vão fazer um processo de unificação, unir aqueles povos que são mais ou menos parecidos. Porque eles não eram tão parecidos, não falavam tão a mesma língua. Por exemplo, na Alemanha você tem regiões com um relevo um pouco mais difícil. Aí você tem algumas regiões em que a cultura é diferente da outra, as regras são diferentes, a língua, o sotaque, uma linguagem é diferente. Então vamos entender que o processo de unificação, como está passando na tela aí para vocês, na qual aqui é a unificação italiana, é um processo de unificação na qual um dos territórios vai dominar os outros. Então, diferente de independência, ou diferente da Inglaterra e da França, ou até mesmo em Portugal e de Espanha, a Itália e a Alemanha passaram por um outro processo para ela se tornar o país que nós conhecemos hoje. E é claro, a Itália, por exemplo, era formada por vários territórios. Qualquer um deles poderia dar o início do seu processo de unificação. Porém, no caso no caso italiano, quem vai dar início a esse processo é o reino de Piemonte e Sardenha, enquanto que na Alemanha é o reino da Prússia. O reino da Prússia é uma micropotência. O reino de Alsácia e Lorena, o reino de Piemonte e Sardenha, também uma micropotência. Ambas com uma característica muito parecida nesse sentido, no sentido econômico da coisa. Ambos eram bastante industrializados e para eles seria muito benéfico este processo. O processo alemão se dá através de uma união aduaneira e depois de guerras. E no caso da Itália não teremos essa união aduaneira, porém teremos o processo também através de guerras. Então algo que caracteriza bem esse processo de unificação é literalmente a guerra, uma forma de domínio, de controle sobre o outro. Então, agora, depois dessa introdução, entendendo que existe independência, existe o caso francês, português, espanhol, inglês, que eles foram formando a sua nação ao longo do final da Idade Média e início da Idade Moderna, e agora que nós já estamos na Idade Contemporânea, o surgimento de dois grandes novos países, a Itália e a Alemanha. No primeiro caso aqui, essas imagenzinhas que estão aparecendo aí para vocês, é o caso italiano, que agora nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Entenda que o território italiano, olha só nesse mapa bonitinho, ao qual eu estou mostrando para vocês, você tem uma grande quantidade de reinos. Um destaque aqui, a Piemonte e Sardenha, que não são dois, apenas um reino, sobre a mesma casa, a mesma dinastia, as dinastias de Savoia. Mas repare que nós temos outras regiões, como por exemplo a Lombardia, Trentino, Veneza, Istria, România, Lucca, Modena, Parma, os estados da Igreja e esse território maior aqui, chamado de Reino das Duas Sicílias. Esse é o território italiano antes do processo de unificação, dividido em vários pequenos reinos. Mas além disso, além dessa divisão de pequenos reinos, há uma outra divisão, e agora por área de influência. Comecemos, uma das grandes potências então dessa região, pensando em potência regional e não a potência mundial, nós temos o reino então de Piemonte e Sardenha. Um segundo reino, uma segunda potência, que não é bem um reino, pois não há um rei e sim o Papa, são os domínios da Igreja.
A igreja, obviamente, devido à sua influência religiosa, tem um poder muito grande. Já uma outra região poderosa aqui é o reino das duas Sicílias, com uma desvantagem. O reino das duas Sicílias trata-se de um reino mais empobrecido se comparado a Piemonte e Sardenha, ou até mesmo a esses outros reinos aqui que eu estou mostrando para vocês. O reino das duas Sicílias é mais empobrecido e mais agrário. E agora, por fim, a última grande influência, e não italiana, que no caso é a Áustria, que tem uma influência muito grande nesses reinos aqui ao norte. Lombardia, Parma, Modena, Lucca. A Áustria era um império que dominava vários outros territórios não austríacos e também tinha uma área de influência muito grande em outros territórios. Então vamos lá. Para Piemonte e Sardenha fazer o processo de unificação, obrigatoriamente ele tem que vencer essas outras áreas de influência. E uma das formas a forma encontrada por ele, ou por Piemonte e Sardenha, será a guerra. Então por isso, esses territórios aqui, o território de Piemonte e Sardenha, terá que enfrentá-los. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a região. Então, como eu já disse, a região sul mais agrária é a região norte mais industrializada. E por que Piemonte e Sardenha deseja então essa industrialização? Essa unificação? Diretamente relacionada ao seu processo de industrialização. A segunda revolução industrial já acontece em 1830. A Alemanha e a Itália vão passar por esse processo mais tarde, um pouco mais tarde, de forma mais tardia, mas irá passar. Porém, se você pega a Inglaterra ou a França, já está participando do processo do neocolonialismo, conquistando outras terras, outras partes do mundo. Já Piemonte e Sardenha, ele não tem essa condição de conquistar outras partes no mundo. São micropotências dentro do espectro europeu. Assim, o norte tem uma pretensão de, já que eu não posso ocupar outras regiões do mundo, vamos pelo menos ocupar regiões aqui próximas a nós. Explorar, vender os nossos produtos para eles, como por exemplo, comprando produtos agrários do sul, obviamente aumentando a concorrência dentro do seu território e barateando isso. E em contrapartida, eu tenho o sul ou a região central para vender os meus produtos industrializados. Então entenda que essa questão econômica para o processo de unificação é extremamente importante. Continuemos. Agora não mais falando só sobre economia. No século XIX, 1800 e em diante, está surgindo dentro da Alemanha um ideal nacionalista de um passado de glória. E qual é esse passado de glória? Quando tivemos a Roma antiga. A Itália, naquele momento, foi um destaque mundial. Ou mesmo durante o Renascimento. Porém, no Renascimento não tínhamos unificação, e sim vários reinos separados. Por que eu estou falando do Renascimento? Porque vai surgir uma figura muito importante ali. Dante vai criar um livro escrito em italiano que vai ficar bastante popular na região. E vai ser em italiano. A língua italiana vai ser uma das formas do processo de unificação cultural, fazendo com que os italianos tenham características linguísticas parecidas. Então isso vai começar a descobrir onde eu posso já separar quem é mais ou menos italiano e quem não é italiano, quem influencia aquela região e quem não influencia. Então lembremos, há uma ideia de um passado de glória que agora precisa ser ressuscitado, pelo menos na ideia de alguns ideólogos. Houve uma tentativa de unificação em 48. Se é uma tentativa, obviamente não deu certo. Já falamos mais sobre ela. Mas mais importante do que isso, em 48, aquelas ideias nacionalistas que começam desde 1800, elas vão se renovando até 48. E em 48, ela vai ter uma melhoria, ela vai ter uma repaginação, porque em 48,
esses povos italianos vão começar a se identificar. Eu sou italiano, pois eu estou tentando unificar a Alemanha, aquele outro então não é. E assim, em 48, embora derrotada a tentativa, também vai servir para aumentar o nacionalismo dentro da Itália. Um personagem interessante e importante aqui é esse senhorzinho aí, belezinha, bonitinho, chamado Giuseppe Mazzini. Ele funda dentro da Itália uma organização secreta chamada Jovem Itália. Então ele já está pensando na Itália, né? E ela obviamente seria jovem. Eu posso dizer que o Mazzini não vai ter uma participação na guerra, mas ele será um ideólogo, um cara que vai servir de base para o pensamento do que vai ser a Itália. Então ele não vai pegar em armas como um outro personagem que já vamos falar, porém ele vai ser um respaldo para esse processo de unificação. Duas características dele. Primeiro, ele não era favorável a uma monarquia, pois ele era republicano. Republicano e liberal. Essas ideias liberais estão bastante fortes dentro da Europa, principalmente em 1848. Só tem um probleminha. A palavra republicano, ser republicano nesse momento da história, é também ser chamado de terrorista. Terrorista não no sentido dos dias atuais, mas terrorista porque durante a Revolução Francesa nós temos o momento republicano. E neste momento republicano foi um momento de maior terror dentro da Revolução Francesa. 30 mil pessoas são assassinadas e vai ser chamado de período do terror. Então, ser republicano nesse momento da história leva a uma ideia, eles serão chamados pejorativamente de terroristas. Então, embora o Giuseppe Mazzini tenha uma importância no processo de unificação, sendo em partes o ideólogo deste processo, porém a ideia dele, como está marcado aqui embaixo, vai ser derrotada. Vamos lá. Outros dois personagens, olha só que homens bonitões. Este cara aqui à sua esquerda é Carlos Alberto de Sardenha, rei de Piemonte e Sardenha. Esse cara vai tentar o processo de unificação em 1848, porém ele não conseguirá fazê-lo. Na derrota para os austríacos, depois de uma guerra, ele abdica do trono em benefício ao seu filho. Esse carinha aí que está nesta foto, olha que legal, aqui já está surgindo as fotos. Então aqui está o filho dele. Curiosidade, Carlos Alberto de Sardenha abdica do trono, tem que sair de Piemonte e Sardenha, vai para Portugal, onde um ano depois ele irá morrer. É interessante que Carlos Alberto ele fez parte do exército napoleônico, exército que invadiu também o norte da Itália. Ele a princípio não era uma pessoa benquista dentro da Itália devido à sua proximidade com Napoleão Bonaparte, né, e não ser tão nacionalista assim. Já o filho dele é este carinha bonitão aqui, Vítor Emanuel II, rei de Piemonte e Sardenha. E depois ele será o rei da Itália. Aqui está o símbolo deles. Não sei se vocês, né, para você que é palmeirense, já deve ter visto esse símbolo aqui em algumas das camisas do Palmeiras. Esse é o símbolo da Casa de Savoia. Casa de Savoia é a dinastia destes dois caras aqui, do rei de Piemonte e Sardenha e de Vítor Emanuel II. Lembrem-se, o Palmeiras chamava Palestra Itália. Quando o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, foi fazer guerra contra a Itália, o Palestra Itália foi proibido de ser chamado assim e eles mudaram para o nome de Palestra. Porém, algumas camisetas hoje em dia trazem esse símbolo de Savoia, que é o símbolo que depois representará a própria Itália. É a primeira dinastia dentro da Itália. Tá, vamos deixar o futebol um pouquinho para depois.
Este outro personagem também é bastante importante. É chamado de Conde Cavu. Quem é essa figura? Ele é o primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha. Ele é escolhido para ser o primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha. Algo que vale destacar sobre ele e o Vítor Emanuel II não se davam muito bem porque ele falava tudo o que ele pensava. E ele tinha uma mentalidade burguesa. Ele se tornou um dos homens mais ricos. Ele se tornou o homem mais rico dentro da Itália. E esse é um dos motivos por ele ser escolhido como primeiro-ministro. Um cara bastante hábil, que primeiro foi militar, depois viajou pela Europa, estudando principalmente o processo de industrialização. E quando ele volta para a Itália, ele começa a se envolver em política, até ser escolhido como primeiro-ministro. Inclusive, ele era um dos mais importantes funcionários do ministro anterior, do ministro anterior. O primeiro-ministro, o outro primeiro-ministro é tirado do poder, ele é colocado no poder e vai começar um processo que vai beneficiar mais ainda a indústria prussiana, desenvolvendo várias medidas para facilitar a industrialização, beneficiar a industrialização, e vai levar um surto econômico para o norte. Embora então ele tenha algumas brigas, algumas rusgas, você não sabe o que é, vai procurar no dicionário. Ele tem algumas brigas com o Vítor Emanuel, porém ele tem bastante poder dentro do território, pois é uma figura bastante importante. Olha só que interessante sobre o Conde Cavu. Ele percebeu que Piemonte e Sardenha precisava de uma representatividade, ser um pouco mais, ter um pouco maior de destaque dentro do contexto europeu. E para isso, ele vai ajudar a França e a Inglaterra numa guerra entre o Império Turco-Otomano contra a Rússia, contra o Império Russo. O Império Russo queria invadir um pedaço do Império Turco-Otomano, e franceses e ingleses, obviamente por interesse, vão ajudar os turcos otomanos na famosa Guerra da Crimeia. Famosa para aquele momento, claro, né? E o Piemonte e Sardenha vai participar disso. Mas ele vai participar não porque ele tem algum interesse, né? Não é porque ele é inimigo da Rússia, não é porque ele é amigo do Império Austro-Húngaro. Na verdade, ele quer participar do Congresso de Paris, mostrar a sua importância. E é interessante que este cara aí, ele vai conseguir se aproximar da França. E a França era governada por um sobrinho de Napoleão Bonaparte, um cara chamado Napoleão III, que vai proclamar uma república, ele se tornará o responsável pela república, e depois vai se tornar o imperador. Ele vai dar um golpe, ou uma revolução, sabe-se lá que nomes se dão a isso, e assim ele vai se tornar um imperador. Este Conde Cavu, então, aqui, esse figurinho com essa mãozinha bonitinha aí, né, sobre o mapa, olha só que belezinha. Então este cara vai buscar uma aliança com a França para funcionar o seu processo de unificação. O que ele organiza? Essa palavra aqui, ressurgimento, ou seja, vamos renascer, ressurgir as ideias que foram derrotadas em 48. Vamos tentar criar então um novo organismo para conseguir lutar e fazer o processo de unificação italiana. Então esse cara é uma figura importante. Ele literalmente, ele e outros pegarão em armas para lutar numa guerra que já falamos. E aqui tem um outro personagem, esse senhorzinho aí, Giuseppe Garibaldi. Em 48 ele luta e ele é expulso da Itália, do mesmo jeito que aconteceu com o Piemonte e Sardenha, com o rei de Piemonte e Sardenha. Esse cara também é expulso. E aí, ele, como um revolucionário republicano, sabe onde ele vai parar? Aqui no Brasil. Ele vai ajudar os farroupilhas aqui no Brasil a lutar contra o Império Brasileiro. Sim, ele estará aqui. Inclusive essa senhora que está ao lado dele é uma brasileirinha, a qual ele se apaixonou, obviamente, pelo ímpeto dela, né? Eu acho que é isso, pelo ímpeto dela. Essa senhora chama Anita Garibaldi. Ela era casada,
Mas, né, ela se encantou por esse cara, um revolucionário, se apaixonam. E é interessante que quando ele é convocado, vamos dizer assim, para fazer parte do processo de unificação, ela volta primeiro com os filhos. Uma figura essa. E quando ela volta, o Conde Cavu vai recebê-la. E é legal que o Conde Cavu fala: nossa, que bom que vocês estão vindo, tece mil elogios para ela. Mas é legal que, acho que na cabeça dela ela falou assim: poxa, em 48 ele foi expulso daqui e agora é um herói. Tá, mas vamos voltar ao caso dele. Ele vai formar um exército chamado Camisas Vermelhas. E ele vai começar um processo de guerra, um revolucionário que pega em armas. E ele vai começar um processo de conquista do norte, do sul da Itália para o norte. Enquanto que o Cavu, né, o Camilo Benso, esqueci de falar que o nome dele também é Camilo Benso, Conde Cavu, começa um processo então do norte para o sul. Esses são os dois movimentos de guerra. Nesse mapa nós podemos perceber bem isso daí. Vamos lá. Esta linha tracejada aqui onde eu estou passando o mouse aqui é o território por onde o Giuseppe Garibaldi irá lutar contra Piemonte e Sardenha. E os seus camisas vermelhas que irão vencer isso daí. Enquanto que esse outro aqui é o Conde Cavu com o seu ressurgimento conquistando. Reparem que aqui então nós temos já a vitória sobre dois inimigos. A primeira vitória foi nesta região do norte contra o Reino das Duas Sicílias, e aqui ao norte vai ser em cima daquelas vários territórios que tinham por ali. E olha que coincidência, estão vendo essa partezinha verde? Anexada em 1866. Não é coincidência, mas em 1866 é o ano em que a Áustria é derrotada pela Alemanha. Ou melhor, pela Prússia. E ela é obrigada a tirar as suas tropas, recolher todas as suas tropas para lutar contra os prussianos, e pior ainda, é derrotada. E aqui ele é simplesmente anexado. Ou seja, não é uma guerra sobre a Venécia, e sim uma simples anexação. Tá. A região amarelinha mais destacada aqui onde eu estou passando o mouse foi anexada através da violência, com guerras contra os austríacos. O Giuseppe Garibaldi conquista o sul da Itália, o Reino das Duas Sicílias. Em 1866, os italianos se aproveitam para ocupar o território da Venécia, pois os austríacos estão em guerra e são derrotados nesse ano. Mas faltava um problema. Aqui, ó, esse território. Esse território é o território da igreja. E o território da igreja era protegido por Napoleão III. Napoleão III não estava com um prestígio muito grande dentro da França. Aí Napoleão III, quando ele vê o processo de unificação, ele vê uma chance de aumentar o seu prestígio protegendo o Papa. Então ele desloca suas tropas para esse território aqui. Só que agora vocês podem falar: mas professor, meu querido professor, tu acabou de dizer que a Piemonte e Sardenha participou da Guerra da Crimeia para ficar próximo à França, e agora a França está sacaneando os caras? Mais ou menos isso. Quando que a França ajudou os Piemonte e Sardenha? Neste primeiro processo de guerra, que durou de 59 a 60 contra os austríacos. Inclusive, a França não fez isso de graça, não. Tá vendo aqui esse território aqui, ó, Savoia? Ele pede Savoia e Nice, que deveriam passar a ser propriedade italiana. O Cavu aceita isso daí, em troca da ajuda militar. E olha, talvez perder esses pequenos territórios de Piemonte e Sardenha não foi tão desvantajoso, pois olha o tamanho do território que eles conseguiram com uma certa ajuda dos franceses. Só que agora Napoleão III acaba esse acordo com os Piemonte e Sardenha, e ele começa a proteger o Estado da Igreja.
O Giuseppe Garibaldi vai até tentar conquistar esse lugar aí, vai tentar atacar Roma, mas será derrotado 2 vezes. O que vale destacar aqui é a Alemanha dentro o processo alemão. A Alemanha faz uma guerra contra a França. A guerra franco-prussiana, que você vai aprender lá na aula, ou já aprendeu lá na aula de unificação alemã. Nessa guerra franco-prussiana, obviamente, Napoleão Bonaparte vai precisar de todas as suas tropas. Resultado, ele vai tirar suas tropas aqui dos estados da igreja. O Giuseppe Garibaldi e o Conde Cavour anexam esse território. Não vai ter guerra para esse território, vai ser anexado. E assim temos o processo de unificação italiana, na qual o seu primeiro imperador, ou seu primeiro rei, vai ser o Vítor Emanuel, que antes era Vítor Emanuel de Piemonte Sardenha, agora é Vítor Emanuel I, rei da Itália. Lembremos, não teve nenhum antes dele, então ele só pode ter sido o primeiro. Não se esqueça que, como eu já falei lá no começo, e estou repetindo aqui, nesse processo de unificação, que vocês estão vendo, nesse processo de unificação, vários reinos, vários territórios, vários ducados perderam a sua autonomia para alguém. E esse alguém, então, é o rei de Piemonte e Sardenha. O reino das duas Sicílias, Toscana, Lucca, Módena, esses todos perderam. Agora vamos fechar isso daqui. Em 1819, a Itália termina de aumentar o seu território, pegando Trentino e Istria, 2 territórios que continuaram até 1919 sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Lembremos o que é 1819, um ano depois do final da Primeira Guerra Mundial, quando os italianos ajudaram ingleses e franceses na guerra. Então, por essa ajuda, eles receberam